Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, né, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do lado a professora Patrícia Helena. Ela tem doutorado em Direito Internacional, que é uma área muito bonita, e pouca gente tem esse doutorado aqui no Norte. Vamos conversar um pouco sobre o direito internacional e sobre as suas nuances. Tá? O espectro é mais variado possível. Tudo bem? Seja bem-vinda. Quanto tempo eu não lhe entrevisto? Você dava aula na Unir de Guajará-Mirim, né? Sim, eu continuo, lotada no campus de Guajará-Mirim, no Departamento Acadêmico de Administração. E neste período agora eu estou no campus de Porto Velho, lecionando no curso de Direito as disciplinas de Deontologia Jurídica e Direito Administrativo 2. Então, eu estou voltando à minha casa de estudo, de vivência, que é Porto Velho, e que é o campus de Porto Velho, local onde eu visito em espírito e de forma física também, não é? Desde 1990. Então, a Universidade Federal de Rondônia é a minha casa, a minha Já segunda está incorporada. casa. Perfeito, seja bem-vinda, tá? E vamos ter uma boa conversa aqui hoje, com certeza. Thaís. Doutora Patrícia, obrigada pela sua presença aqui. A Unir também é de casa, né? Já tem uma parceria aqui com a gente há um tempo. O programa Conteúdo Amazônia tem a honra e o privilégio de tê-los como parceiros. A presença aqui do nosso doutor Josenir Detoni, hoje não está presente, mas sempre trazendo a educação, sempre trazendo conhecimento e levando um pouquinho, para os nossos telespectadores essa diversidade, o que a academia pode nos trazer, inspirando mais jovens a se formarem, a seguirem a carreira acadêmica, se tornando mestres, doutores, que isso é muito importante e vem trazer ao nosso estado um currículo muito bom. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Vou chamar a vinheta e vamos começar então. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Vamos lá. Patrícia, fala um pouco do que é esse doutorado em Direito Internacional, qual a abrangência dele e a aplicabilidade dele no contexto Rondônia, inclusive no desdobramento acadêmico. Sim. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite a vir a esse programa, que já é tradicional no estado de Rondônia, em Porto Velho, o qual eu sempre assisto, e vejo o que a inteligência porto-velhense pensa e rondoniense. Então, eu agradeço ao Benito, à Thaís, a este convite que me deixa bem honrada. Bem, o meu doutorado em Direito Internacional foi realizado na Universidade de Santiago de Compostela e eu fui orientada pelo meu mestre, ainda hoje é meu mestre, o professor Antônio Martins Punhal, que de certa maneira, me direcionou a olhar para um processo que nós aqui, naquele momento, 1994, 95, nós olhávamos com um certo distanciamento. Foi no meu doutorado que eu pude perceber a importância do processo de integração do Mercosul, que nasce
por volta de 26 de março de 1991, e que vai em processo de amadurecimento até chegar ao protocolo de Ouro Preto, passa pelo Tratado de Assunção, que é o tratado fundacional, e chega ao protocolo de Ouro Preto em 1994, dando áreas de aprofundamento da integração naquele momento e marcando uns pilares de desenvolvimento do projeto do Mercosul. Esse doutorado, ele foi vinculado ao momento de aprofundamento da União Europeia. Quando eu cheguei à Europa, em 1996, momento que eu comecei a verificar os desdobramentos do processo de integração europeu, eu comecei a olhar o Mercosul, né, de longe, e orientada por esse meu mestre, eu pude ver o quanto nós poderíamos ganhar se fizéssemos um Mercosul mais aprofundado, um Mercosul mais regido por normas tendentes a uma supranacionalidade, saindo do campo dos governos, do intergovernamental, que é algo que até hoje atrapalha o Mercosul. E pude aprofundar os meus estudos no contexto europeu, como é a União Europeia, como funciona a União Europeia, e sempre no sonho de poder aplicar estes conhecimentos no Brasil, não é? E no meu estado, que é o estado de Rondônia. O Benito me perguntou qual a importância do direito internacional para o nosso contexto. Eu responderia que toda a importância, Benito, porque o internacionalista, ele é obrigado a realizar uma leitura do plano nacional e internacional. E nós, na Amazônia, nós somos hoje o centro das atenções da comunidade internacional. E o internacionalista se sente às vezes incomodado ao perceber um certo desconhecimento das normas internacionais e mesmo de elementos básicos tocantes à diplomacia que deve existir no trato da política externa brasileira. No tocante à Amazônia, o internacionalista, eu como internacionalista me espanto muitas vezes de perceber como até mesmo os agentes políticos do nosso Estado tomam com certa leveza a temática do clima, a temática do desmatamento, a temática da poluição dos rios, não é? Ou a temática de recortes de direitos dos povos indígenas. Então, o campo de ação do direito internacional é um campo amplo. E na Amazônia, o foco, nosso objetivo de estudo, não é, deve ser a proteção da Amazônia, a concretização e aplicação de normas ambientais em diálogo com as normas internacionais. Não se pode pensar hoje a política brasileira, a política ambiental brasileira, desvinculada das normas internacionais, porque o âmbito ambiental dialoga diretamente com o internacional. Um gestor público que assuma um cargo sem saber disso, ele está fadado a cometer gafes, não é, e erros na administração pública. Eu dei aula em Guajará-Mirim no curso de gestão ambiental, política ambiental 1 e 2. E ali eu pude perceber a necessidade daquele curso de gestão ambiental na formação dos alunos que vão certamente compor os quadros políticos. E tivemos até uma experiência bem interessante destes alunos entrevistarem os gestores públicos naquele momento e poderem trocar informações políticas e jurídicas, não é, em torno ao direito internacional,
aos gestores, porque às vezes o gestor ele chega ao cargo público sem a informação devida, de forma que a universidade pode realizar essa tarefa de formação e esperar que quem assuma aquele cargo eletivo, aquele cargo comissionado, seja uma pessoa que tenha a mínima formação, a mínima compreensão do que seja um tratado internacional, não é? E, claro, do que sejam as relações entre Estados, relações estas que devem ser conduzidas com muito cuidado, com muita diplomacia, porque nós estamos num mundo globalizado, onde países concorrem entre si por mercados, não é isso? E, neste contexto, o administrador público, ou o presidente da República, ou o presidente da Câmara, não é? Estas pessoas, elas devem estar antenadas, sim, com as nuances do direito internacional. Agora, obviamente que eles não vão estudar isso antes de entrar nos cargos, né? Eles precisam ter assessores que digam a eles o que pode fazer ou não um chefe de Estado. Porque quando o presidente da República sai do Brasil, ele está em representação da República Federativa do Brasil. Bom. Eu concordo em número, gênero e grau. A preparação dos nossos políticos, ela precisa ser melhorada, né? A gente às vezes tem os assessores, mas o próprio político ele precisa ter esse conhecimento, nem que seja básico, dos tratados internacionais, do que a legislação internacional está trazendo, está abordando, principalmente nessa questão do meio do meio ambiente, né? Hoje se fala tanto, nós temos tantos recursos aqui na Amazônia, né? Temos a maior biodiversidade. Todos lá fora entendem essa complexidade, essa riqueza dessa botânica que nós vivemos, e às vezes muitos dos nossos líderes, né, não têm a propriedade desse assunto, né? Às vezes não conhecem, não acompanham o que a academia está trazendo, está estudando, está buscando para nos auxiliar, né? Então, essa importância de entender. Até eu me lembro que num estudo que fizemos há um tempo atrás, na questão de meio ambiente, sobre as legislações municipais, estaduais e federais, quantas vezes não recorremos às legislações internacionais para tentar balizar as nossas, para saber o quanto estamos próximos ou distantes do que vem sendo discutido lá fora. São países que investem realmente nesse estudo. Por que não nós não nos apropriarmos desse assunto e podermos tratar melhor quando saímos daqui para representar o nosso país? Eles são responsáveis por isso, né? Então, eu acho que essa abordagem, esse estudo, eu acho que esses alunos que estão debruçados em cima de mestrado e doutorado nessa tese, eu acho que a gente tem que aprofundar. Eu acho que é um caminho, é um nicho de mercado que tem uma expansão muito grande. E assim, espero que quem esteja nos assistindo também entenda essa importância e esse carinho que a academia traz na hora de fazer esse levantamento, essa discussão. Certo. Eu iria complementar aqui a minha explanação dizendo ao que eu aprendi lá em Santiago de Compostela, no Estado espanhol, que foi como trabalham os professores espanhóis, galegos, não é? Catalães. A comunidade galega, local onde eu vivi, não é? A Galiza, ela não se faz sozinha no sentido de planejar política só os políticos, não é? O Departamento de Direito Internacional Público da Universidade de Santiago de Compostela era chamado a participar de debates
de charlas dentro do conhecimento de direito internacional público. Ou seja, os governos sabem, os bons governos, né, sabem reconhecer o papel da universidade e o papel dos professores, né, na nossa área. Eu vou falar do direito internacional, porque se os políticos sabem fazer política, nós sabemos as normas, não é? Nós conhecemos os procedimentos da Organização das Nações Unidas, das comissões, dos tratados. Então, penso que no estado de Rondônia, e em termos de Brasil também, cada vez mais a universidade deveria estar próxima dos governos no sentido de assessoramento, no sentido de participação no momento da escrita da norma. Caso contrário, nós vamos ter discursos, às vezes, que ferem de morte um tratado internacional. Pois é. Ainda mais aqui no Brasil, né? No Brasil, eles adoram fazer umas emendas. Na questão do Mercosul mesmo, eu me lembro que, quando foi fechado aquele acordo com a França, cruzaram por cima, e o presidente brasileiro queria cruzar por cima das normativas da Argentina, por exemplo. Que não tinha como. Está pactuado. Exatamente. E agora, esse novo presidente que assumiu no Uruguai quer justamente fazer acordos em que, não, quando falar de Mercosul, que só regionalize direcionando os países. Ou seja, o Mercosul vai perdendo, infelizmente, a característica inicial de integração. Olha, Benito, eu sou uma mercosulista. Não, eu também, mas... Eu sou uma mercosulista e eu acredito que estamos vivendo um momento de grandes urgências e um momento de grande ignorância, no sentido de desconhecimento, né? Desconhece a lei, desconhece o que seja o Tratado de Assunção, e isto é negativo, por um lado, mas é positivo. Positivo porque as pessoas, quando o presidente do Uruguai se manifestou, as pessoas acordaram e falaram: olha, tem aí o Mercosul. Não é? Quer dizer, não há uma coisa ruim que venha sozinha, vem uma coisa boa junto. Eu sempre penso dessa maneira. Então, eu acredito que o Mercosul, apesar de tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil, e no contexto da América Latina, e no contexto da América do Sul, que seria o espaço mercosulino, não é? Eu acredito no Mercosul aprofundado. Eu acredito, sim, que a gente possa fazer uma integração sul-americana forte. Agora, precisamos superar a tempestade dos sistemas totalitários que querem se instalar no Brasil e nos países irmãos. E a gente só supera o sistema totalitário, só supera o elemento recorte de liberdades, recorte de direitos com luta e palavra, porque não existe só a palavra, tem que ter a luta, o debate. Agora mesmo veio o professor Joelso aqui falar da convocação para o dia 18 de março. Acho que está correto, temos que dizer o que pensamos. O que pensamos, agora, dentro dos marcos estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Direito à manifestação, sim, manifestação em prol de direitos, em prol de concretização das garantias constitucionais que estão sendo recortadas neste momento no Estado brasileiro por conta de uma série de fatos, não é, que nos levaram a esta situação. Mas no contexto do Mercosul, Benito, eu sou mercosulista, acho que vamos avançar sim. Estamos passando por uma tempestade, mas já estivemos mais longe. Quando houve o anúncio da concretização do acordo UE-Mercosul, recentemente, não é? Todo mundo falava: olha, finalmente. Então, demorou, mas chegou o momento. Então, eu acredito sim que a gente vai avançar. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial. Quando nós voltarmos, falar do projeto de pesquisa na área de interdisciplinar entre direito e literatura. Até porque a literatura, a nível de Mercosul, é muito rica, né? A Argentina tem o Jorge Luiz Borges. Sim, exatamente. No Brasil temos Machado de Assis, que quase foi defenestrado. Foi linchado, coitado. Quase foi defenestrado da história agora, aqui no estado de Rondônia.
Então, temos grandes nomes aí, e literatura, né, é uma coisa muito bonita, ainda mais com esse viés, né, internacionalista. Vou chamar o intervalo comercial, jogo rápido, é no ar, outro carro. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Professora Patrícia, contextualize aí para mim esse projeto de pesquisa nessa área interdisciplinar, literatura e direito. Esse projeto, Direito e Literatura, ele tenta casar duas áreas que parecem distantes, mas, no entanto, são próximas, que é o direito e a literatura. Nós partimos da ideia de que o direito é narração, não é? E que pode haver um diálogo interdisciplinar entre o direito e a literatura, porque a literatura, ela fala da sociedade. A literatura aborda temas como meio ambiente, direitos da mulher, direitos da criança. Então, é possível se trabalhar de forma a colocar estas duas áreas a dialogar. De forma que eu iniciei essa pesquisa por volta de 2017 e fui me aprofundando, chamei uns alunos a trabalhar comigo e neste ano de 2018 e 2019 eu participei do programa PIBIC da universidade e fui contemplada com uma bolsa, onde eu tenho uma PIBIC, não é? A Fernanda Ellen Klein, que desenvolve este projeto comigo na atualidade. Antes eu tinha tido a Nájila Andriele, que é de Guajará-Mirim, e esse projeto, ele pretende, primeiramente, sistematizar as obras amazônicas que falem sobre direitos, todo tipo de direito. Depois disso, nós estamos na fase de análise de algumas obras, não é? De Márcio Souza, de Milton Atum, Daniel Munduruku. São autores da Amazônia que falam sobre a Amazônia, alguns são amazônidas também, que nós vamos trazer para o nosso projeto. E por que esse projeto? Não é? Esse projeto, ele nasceu do meu descontentamento, por um lado, de ver uma certa desumanização no curso de Direito. Os alunos, eles são muito aplicados no estudo da norma jurídica,
Mas, com o passar do tempo, não são os alunos, né? Às vezes nós, na nossa vida, a gente vai se desumanizando. Eu percebi a necessidade de humanização do direito. Então, o aluno de direito, o aluno de letras, o aluno de contábeis, deveria ler os clássicos, ler as obras amazônicas para poder trazer um pouco de humanidades aos estudos. Porque um bom advogado, ele conhece a letra da lei, mas ele deve conhecer também o Machado de Assis, ele deve conhecer também o Márcio Souza, o Milton Atum, porque se ele só conhece a norma jurídica, algo falhou nessa formação. A formação tem que ser de bases humanísticas, porque o direito ele está para servir à sociedade. Quando o direito é um descompasso entre o direito e a sociedade, no sentido de existência de injustiças, tem algo errado. Algo está falhando nesse contexto. Diante disso, eu pediria ao Eudes que passasse eu tenho já as imagens, enquanto ele bota no ponto, sim. eu vou chamar. Está no ponto já, Eudes? Esse aí então, qual é? Esse é um livro do Milton Atum, né? Ele lançou há 2 anos, é A Noite da Espera, é um livro que eu recomendo às pessoas. Nós estamos analisando, eu já fiz um primeiro artigo sobre este livro. Ele fala justamente do período da ditadura militar no Brasil. É uma leitura que todo mundo deveria fazer, que os professores, né, deveriam incentivar seus alunos a lerem, e ele pode muito bem ser aplicado nas aulas de letras e de direito. Se você puder passar. Esse segundo livro é também do Milton Atum, que é escritor amazonense, Pontos de Fuga, é uma segunda parte daquele livro anterior, que também retrata o momento da ditadura no Brasil, já com os brasileiros no exílio. Então, é uma obra fundamental, principalmente nestes tempos de dúvida e de sombras em que vivemos. Esse outro livro do Milton Atum, Órfãos do Eldorado, ele é de fundamental leitura também para compreendermos a Amazônia, para compreendermos a composição humana da Amazônia, as questões culturais e os direitos, né? Os direitos. A Irresistível Ascensão do Boto Tucuxi é uma obra já da década de 70, finaizinhos ali do Márcio Souza, é uma obra também fundamental para compreendermos como a política é feita na Amazônia e como os direitos são dilacerados nesta construção amazônica, nesta construção e conquista de espaços aqui na nossa região. Esse outro livro aí, do Márcio Souza, ele é emblemático, já fizeram até uma minissérie sobre ele, o Médio Maria. É livro de fundamental importância para a gente compreender a imagem que se fez da Amazônia, não é? E os desdobramentos dessa empreitada aí, que foi a construção da Madeira Mamoré, não é? Em diálogo, é a realidade em diálogo com a história, com os fatos e com os direitos, que é nosso foco. Sim. E, finalmente, tem essa obra A Paixão de Ajuricaba, que é um livro fundamental também, que fala da questão dos direitos dos povos indígenas, fala da conquista do espaço amazônico pelos portugueses, fala de direito ambiental, a gente pode fazer uma leitura pelo direito internacional, e esta obra foi estudada neste último ano, são 2 obras, esta e uma outra, estudadas pela minha PIBIC Fernanda Klein. E, complementando a obra anterior, a Juricaba, aí essa segunda obra do mesmo Márcio Souza, que relata já de forma a traçar um perfil histórico, diferente daquela outra obra, que é uma peça teatral. Esta obra ela é de fundamental importância porque vai demonstrar como se constrói o direito na perspectiva de ocupação do espaço
e ocupação das mentes e ocupação dos corpos dos povos indígenas. Tem esses livros aí também, né? Eu trouxe alguns aqui, posso mostrá-los? Rapidamente. Pode. Eu trouxe esse do Munduruku, que é uma obra que nós já analisamos também, uma obra fundamental, Mundurucando, Daniel Munduruku, que é escritor indígena, e que vem a fazer parte do nosso rol de exemplares, né? Eu vou passar aqui para o Benito, ele manusear. Eu já vi, esse livro é maravilhoso. E Você conhece? até mesmo resgatamos essa obra do governador Confúcio, não é? Do ex-governador, o senador, não é? A Flecha, que é uma leitura também importante aqui no estado de Rondônia para perceber, né? Desculpe, como foi a colonização de Ariquemes. E por hoje é só. Tinha mais um ali, né? O Vila Amazônia, do Cândido da três? Silva. Sim, tem vários. A Vila Antônio. Amazônica do Cândido, do Antônio Cândido, que foi meu orientando no mestrado em História e Estudos Culturais. E tem o de Aruí, que fala sobre as questões indígenas, desse indígena aqui, que é o de Aruí, Antônio. que foi resgatado na Antônio época Cândido da da Estrada de Silva. Ferro Madeira Mamoré. Bom, Professora Patrícia Helena, por hoje é só. Muito obrigada, obrigado. desculpe Precisando, falar tanto. não, precisando estar aqui o programa para divulgar essas coisas de alto teor de conhecimentos, tá Sim, bom? obrigada. Foi um prazer falar em direito internacional aqui e a transversalidade dela com a literatura. Muito bem, Tá bom? obrigada. Só tchau, Thaís. Doutora Márcia, obrigada pela sua presença. E Patrícia, ou eu, Márcia, Patrícia, e vocês de casa, até o próximo programa. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.